Ei, muito boa tarde para você que está aqui ligadinho na Rede TV Espírito Santo. Para você que é o nosso internauta ou nosso telespectador, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, tá certo? Ao nosso programa Vem Comigo, um programa realizado, produzido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, dedicado especialmente a você que está nos assistindo. A primeira quinzena de janeiro já passou, gente. Olha, 2023 já tá rolando. E aí? E os seus planos? Já conseguiu tirar do papel? Tá ainda em viagem? Ainda tá naquele período meio que de preguiça, aproveitando mesmo os primeiros dias do ano? Aproveita, tá? 14 e 15 de janeiro, gente. Daqui a pouco o ano passa. Coloque em prática aí os seus sonhos, corre atrás. Mas olha, acima de tudo, coloca Deus em primeiro lugar, que tudo vai dar certo. E se você quer falar com a gente, se liga aí nesses dois perfis do Instagram, manda um recadinho especial, fala quais são os seus planos para esse ano, um pedido de oração especial, uma graça alcançada, quem sabe uma mensagem para os nossos pastores, para os nossos pregadores aqui. E olha, por esse Instagram você também recebe esse curso inteiramente de graça, tá certo? Ensinos de Jesus. Pede lá que a gente manda para sua casa, a gente vai fazer um estudo bíblico, tá certo? A gente vai estudar com você, quem sabe presencialmente ou pela internet, mas fala lá com a gente, Ensinos de Jesus, é de graça, a gente quer dar para você, tá? Hoje a gente tem uma mensagem toda especial. A cada semana, o pastor Cristiano Oliveira e o pastor Fábio de Sá, eles trazem recados do coração de Deus para você. E hoje a mensagem com certeza vai tocar no seu coração. Fica com a gente, vem comigo! Muito bom estar contigo mais uma vez, hoje 14 de janeiro, mês de janeiro, o ano começando. Como é que está o seu início de ano? Espero que bem, que Deus continue guiando a sua vida, conduzindo os seus passos, e é hora da gente manter a nossa fé e confiança em Deus. Eu decidi nesse final de ano e começo de ano falar um pouquinho sobre a nossa experiência com Deus, sobre a nossa fé, sobre os momentos de oração, e hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre oração. Quero trazer a proposta de você se envolver mais com Deus, de você confiar nele. E é um caminho de mão dupla, né? Você falando com Deus, você se abrindo, você dizendo aquilo que está dentro do seu coração, e Deus vai falar com você também. É um diálogo e ele vai responder você. E para isso ele pode usar vários caminhos. Ele pode usar pessoas, ele pode usar também circunstâncias, ele pode abrir portas, pode fechar portas. De repente você está pensando assim, ó, será que eu devo seguir por aqui? Ora a Deus, né? Peça a orientação dele e ele vai mostrar para você. A gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje aqui, tá bom? Vamos orar. O tema é oração, mais uma vez, e eu quero repartir com você o que Deus tem de recado para você mais uma vez, tá? Oremos. Senhor, obrigado porque estamos abrindo a nossa Bíblia, abrindo a Tua Palavra e estamos abrindo o nosso coração também. Nos ajude a recebermos de Ti orientação, as Tuas bênçãos e a Tua direção. Mais uma vez oramos em nome de Jesus. Amém. Não sei se você mora aqui em Vila Velha, onde eu estou agora, na verdade gravando em Cariacica, Vila Velha, Grande Vitória, e você que tem acompanhado aqui na região esse programa, se você conhece alguns locais aqui de oração. Eu tive a oportunidade de conhecer um monte de oração na cidade de Vila Velha. Eu sei que Vitória também tem, não sei se em outras cidades da região tem, mas um monte de oração bem interessante, chamado o Monte do Cruzeiro, ou Morro do Cruzeiro. Você sobe lá, existe um terreno baldio, só que quando você chega, não é assim. Os jovens da minha igreja convidaram, pastor, vamos lá. Eu pensei que a gente ia orar no monte ali, mas várias pessoas orando juntas, de várias crenças religiosas, algumas sozinhas, algumas em grupos, algumas passaram a noite, a madrugada. É muito bonito e me chamou muita atenção isso. E me fez pensar sobre algumas experiências que eu quero repartir em outro momento com você. Por exemplo, existem na Bíblia várias experiências de Deus orientando as pessoas a orar. Uma delas é o Pai Nosso, ele ensinando a oração. Outra delas, e eu vou passar por alto, porque a gente vai explorar esse tema em outro momento, que é a parábola do juiz iníquo também. Que é um juiz que não tinha respeito por ninguém, um homem que pensava somente nele, que queria os seus próprios privilégios, e uma mulher chega até ele e pede para ele interceder por ela, solucionando algumas questões, e ele não estava nem com ninguém, quanto mais com aquela mulher ali, fazendo pouco caso, mas de repente aquela mulher insiste, e ele fala, para essa mulher parar de me perturbar, eu vou atender essa mulher e tirar ela daqui. Vai, tá bom, tá certo, e vai. E Jesus pega essa parábola, conta essa parábola e faz uma aplicação dizendo assim,
Olha, se um juiz que é um homem como esse, que não, né, ele deu um exemplo específico de um juiz maldoso, que não está nem com as pessoas, faz isso ou fez isso para uma mulher, quanto mais eu, que amo vocês, que amo os meus filhos, farei por vocês também. Eu ouvirei o seu clamor, a sua oração. Então Jesus, ele incentiva em vários momentos a oração. E eu quero que você pense comigo agora em mais um texto do Novo Testamento sobre a oração. Se encontra em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7 traz grandes lições para a nossa vida aqui. Mateus 7 é justamente um momento em que Deus traz experiências de vidas para o seu povo. E o verso 7, Jesus incitando as pessoas a orar. Quero ler para você o verso 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. E o verso 8 continua dizendo assim: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qualquer dentre vós é o homem que, se porventura o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aqui não é uma comparação, é um contraste. Se os homens maus, nós que somos maus, se o nosso filho pede um pão, nós vamos dar uma pedra para ele? Não, nós não faremos isso. Se nós que somos maus damos coisas boas para os nossos filhos, quanto mais Jesus que é bom. Aqui ele não compara o Pai humano com o Pai celeste. Não, ele contrasta, ele fala assim, não, vocês são maus. E ainda assim, você que é mãe, você que é pai, você sabe. A gente tem um coração duro às vezes. Às vezes a gente erra, falha, toma decisões equivocadas, tem rancor no coração e ainda assim você procura fazer o melhor pelos seus filhos. Deus diz assim, quanto mais eu que sou amor. E ele contrasta, quanto mais eu que sou perdão, não darei para aqueles que me pedirem o melhor. Por mais que você entenda sendo pai, a visão que Deus tem é uma visão sublime, maior, eterna. Agora eu pergunto para você, se Jesus, filho, não criado, mas filho, que veio aqui nessa terra, o próprio Deus, chamado de filho pelo Pai, foi dado por mim e por você. Se o próprio Pai não poupou o seu próprio filho em nosso favor, o que ele pouparia? Você teria coragem de dar o seu filho para alguém? Deus está dizendo o seguinte, olha, se eu não poupei o que eu tinha de melhor, o meu filho, para vocês, vocês acham que eu vou deixar de dar para vocês outras coisas? É tão bom ouvir isso, não é? É tão bom a gente perceber que existe um Deus que está disposto a nos ouvir. Só que ao mesmo tempo eu imagino que no seu coração pode ter algumas dúvidas. Tá bom, por que ele não me ouviu então? Por que ele não me ouve? Por que parece que a oração não bate no teto e volta? Mesmo que eu esteja na rua, parece que não ultrapassa as nuvens, não sai aqui desse círculo nosso, mas Deus está ouvindo. E Deus, o Deus que incentiva você a pedir é o Deus que está disposto a atender. Jesus não poupou o seu filho. Eu quero ler com você Romanos, capítulo 8, verso 32. É importante que a gente releia, leia, reflita sobre alguns textos bíblicos, trazendo grandes lições para nós. Romanos 8, 32 diz assim, aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele te dará a salvação de Jesus e com essa salvação outras tantas bênçãos. Deus não deixa de ouvir os seus filhos, ainda que sejam filhos pródigos. Ainda que você tenha se desviado por maus caminhos, se você se chegar até Jesus e dizer, Senhor, eu errei, eu me arrependo,
Eu gostaria muito que o Senhor refizesse os planos que o Senhor tem para a minha vida e me abençoasse. Assim como um pai ouviu um filho pródigo, um filho que fugiu dos caminhos de Deus, Deus está disposto a ouvir você também. A oração não é para informar a Deus. Ela não é para você dizer para Deus aquilo que Ele já sabe, mas é uma demonstração de fé, uma demonstração clara de que nós podemos receber das bênçãos de Deus. A salvação, ela vem por meio da fé. E eu queria que você pensasse sobre isso. A salvação é oferecida a todos. Todos nós podemos receber a salvação. Um dia na cruz, Deus dedicou ao ser humano a salvação. Mas quem irá receber a salvação? Somente aquele que de fato buscar. Somente aquele que de fato aceitar pela fé a salvação. Esse será salvo. Não é simplesmente o fato de Jesus jogar salvação para todos. Não, você tem que aceitar, colocar no seu coração, viver essa experiência com Deus. E aí eu trago para você no que diz respeito à fé e à oração. Deus, da mesma maneira, não vai simplesmente dar porque Ele deu o direito de abençoar você. Mas você quer receber, então, pela fé, busque a Deus. Em oração, o Deus que diz o seguinte, que não poupou o seu próprio Filho, está disposto a fazer muito por nós. Um Deus que não dá uma pedra para o filho que pede um pão. Um Deus que dá o melhor. E aí é que nós temos que entender. Será que estamos pedindo o melhor? Tiago 4, verso 2, diz assim: vocês cobiçam coisas, mas não a têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. E aqui chega o ponto. Não têm, porque não pedem. Olha só. Por que você não tem? Eu gosto muito de pensar na experiência que Jesus teve com os seus conterrâneos. Os seus conterrâneos não confiavam em Jesus. Os nazarenos não confiavam em Jesus, não pediam para Jesus, não acreditavam no filho de Maria e de José. O que esse homem pode trazer para a gente aqui? E por isso eles deixaram de ser abençoados, porque não pediram. E a Bíblia declara isso. Tantas outras cidades e lugares foram abençoados por Deus porque as pessoas acreditaram, mas viam Jesus apenas como filho de José e Maria. Mas a Bíblia, em várias circunstâncias, e no livro de Tiago reforça que nós lemos aqui, não tem porque não pedem. Ou não tem porque pede mal. O que é pedir mal? Uma das classificações de pedir mal está em Tiago 1, verso 6. Às vezes a gente não ganha porque a gente não pede, mas às vezes a gente não ganha porque a gente pede mal também. Tiago 1, verso 6 diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento, lançada de uma para outra parte. Não duvide. Pedir mal é duvidar. Eu vou pedir, mas não vou acreditar, não acredito. Eu já vou pedir sabendo que não vai dar em nada. Já aconteceu isso com você? Eu vou orar, mas é um desafio, não é? Eu entendo você. Eu sei que às vezes, nesse mundo em que a trajetória da sua vida já feriu você demais, já machucou o seu coração, te faz desacreditar de algumas coisas. Mas aí entra Deus trazendo um convite para nós. Um convite de um Pai amoroso. Um convite de um Deus que está conduzindo, olhando todas as coisas, o propósito. Ele fala assim, não peça mal. E um dos caminhos é você pedir mal porque você pede sem acreditar que aquilo pode acontecer. Deixa eu conversar com você agora. Deixa eu dizer uma coisa. Você está pedindo mal porque você está pedindo sem fé? Não, pastor, eu não tenho fé. Ultimamente a minha fé acabou. Ultimamente eu estou desacreditado de tudo, de todos, inclusive de Deus. Deixa eu incentivar você a mais uma vez criar coragem no seu coração e clamar a Deus agora. Um Deus que responde, um Deus que supera
todas as impossibilidades, e é essa ênfase que eu tenho dado nesse início de ano, para que você comece bem, para que você comece buscando a Deus. Peça com fé, não duvidando. Coloque isso no seu coração. Peça sem duvidar. E a questão de você pedir mal não é só a persistência, mas pedir corretamente. Você tem pedido corretamente? Pedir corretamente é pedir com fé, mas é pedir segundo a vontade de Deus. Nós temos que estar alinhados com Deus. A nossa caminhada, a nossa trajetória, a nossa conexão deve estar ligada a Deus. Uma vez eu vi uma ilustração que eu achei muito interessante. Eu estou agora gravando nos estúdios aqui em Cariacica, na sede da Igreja Adventista para essa região. Se eu ligar um determinado rádio agora, sintonizar uma rádio numa rádio de Cariacica e começar a ir sentido Guarapari, conforme a distância vai passando, vai começando a chiar mais, até que num determinado momento, se eu pegar um caminho, seja para outro lado, para o Rio, para São Paulo, para Bahia, o caminho que você escolher e sair do estado aqui, vai chegar uma hora que não vai funcionar mais. Vai chegar uma hora que vai ser somente chiado e entrar em outra onda de rádio, aí vai. Assim é Deus conosco. É importante que a gente se sintonize com Deus, que a gente esteja na mesma frequência de Deus, se aproxime de Deus para a gente conseguir ouvir a voz dEle, as orientações dEle, os propósitos dEle. Pedir mal é pedir sem fé, mas pedir mal também é pedir sem estar alinhado com Deus, sem o filtro das coisas que são boas ou bênçãos. Eu ouvi recentemente uma história curiosa de uma jovem dizendo o seguinte, que o pai dela é pastor, assim como eu, e ela contando que quando ela era nova, uma senhora que frequentava a igreja chegou para o pai dela e falou assim, pastor, eu estou orando para você largar da sua esposa, da sua família, porque eu quero casar com você. Oração dessa mulher. E ela, como filha desse pastor, contou, que o pai dela contou para a mãe, para ela, para os filhos. Você vê um caminho correto nesse pedido? Você vê algo bom nesse pedido? Para ela, possivelmente sim, mas algo que tudo indica era uma desconexão com Deus, uma desconexão com a realidade, com aquilo que Deus propunha para aquele homem e para a vida dela também. Aqui eu dei um exemplo um pouco estranho, mas para você pensar, às vezes nós pedimos coisas que sabemos que não é o melhor. Às vezes pedimos coisas que nós não temos nem condições de saber se é o melhor. Mas é a proximidade com Deus que vai nos dar essa clareza, essa visão turva que muitas vezes nós temos, escura, de um dia nublado, de não conseguir enxergar o caminho, Deus vai mostrando para a gente. Nós temos que estar conectados com Deus, alinhados com Deus. Se nós vivermos de acordo com a palavra de Deus, Ele, aí sim a Bíblia diz, fará os desejos do nosso coração. Porque o nosso coração está ligado ao coração de Deus. Então Deus não nos dará simplesmente pelo fato de pedirmos insistentemente, ou pelo fato de termos fé que Ele vai atender, mas pelo fato de Ele saber que é o melhor para nós. E às vezes o que a gente acredita ser o melhor nem sempre será. Salmo 37, verso 4 diz assim, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Olha que verso bonito. As promessas de Deus são grandiosas. Todas em Cristo Jesus serão para o sim. Se você está caminhando com Cristo Jesus, se a trajetória com Ele, se as promessas que você tem no seu coração estão vinculadas a Jesus, se você realmente é uma pessoa que tem buscado dele, a resposta para as suas orações será sim. Por quê? Porque você entende exatamente ou passa a entender aquilo que Deus quer para você. Nem sempre isso é claro para a gente. Nem sempre isso é tão simples de ser entendido. Eu gosto muito de pensar o seguinte, que existem
duas coisas que nós devemos entender. Uma delas é que Deus, Ele vai fazer algumas coisas por nós. E a outra é que Ele espera que nós façamos algo também. E aqui está a grande dificuldade, a gente entender o meio termo disso. Como que é que eu vou saber se eu tenho que agir dessa maneira, se eu tenho que fazer a minha parte, se Deus é que tem que fazer isso, se cabe a mim tomar essa decisão, se cabe a mim buscar, se eu não estou antecipando, ou se eu não estou deixando tudo nas mãos de Deus. Poxa, Senhor, será que eu vou cruzar os meus braços e alguém que é solteiro, um jovem, uma jovem, e o Senhor vai enviar um namorado aqui na minha frente? Ou será que eu tenho que ir atrás? Ou será, Senhor Deus, que eu tenho que sair correndo atrás de tudo, me expondo aí, enquanto na verdade eu já fiz a minha parte, eu tenho que cruzar os braços agora e confiar em Ti? Às vezes nós não sabemos, mas eu quero orar com você hoje para isso. Para Deus clarear a sua mente, o seu coração e colocar três coisas. Colocar no seu coração a perseverança. Colocar no seu coração não somente a perseverança, mas a fé. Que você ore sempre cada vez mais, mas ore com fé. Mas que Ele coloque no seu coração também essa conexão com Deus. Para que de alguma maneira, do jeito dele, pessoalmente, como Ele sabe que você precisa, Ele fale com você e você entenda quais são os caminhos que Ele tem traçado para você. Quais são os planos dele. O seu desejo qual é? Quando a gente fala de oração, a gente já começa a pensar em algumas coisas. E você pode fazer a sua lista aí, né? Olha, pastor isso, pastor aquilo, pastor isso, pastor aquilo. Olha, Senhor, eu queria pedir isso, eu estou passando por algumas circunstâncias. Eu sei que existem pessoas que dizem o seguinte, eu tenho mais a agradecer do que pedir, mas grande parte de nós temos desejos no coração profundos. E eu quero pedir algo para Deus agora, mas antes quero pedir para você, que você coloque diante de Deus agora todas as suas limitações e impossibilidades. E Deus vai agir por você. Esse é o momento da gente conversar um com o outro. Esse é o momento da gente conversar pessoalmente e abrir o nosso coração para Deus e dizer para Ele que você tem a sua lista de coisas aí. Algumas delas podem sair da lista. É igual quando você vai no supermercado, você tem R$100 para gastar. Na sua lista deu 150. Algumas coisas você vai ter que deixar de lado, que não são prioridades, que não são as necessidades. Nós vamos orar a Deus agora. Que Deus te dê clareza e sabedoria para você e eu entendermos que nós temos que orar. Algumas coisas Deus vai falar assim, ó, isso é prioridade, isso não é prioridade. Que Ele fortaleça a sua fé a cada dia. E que essa oração aqui que nós faremos agora seja um vínculo de aproximação ainda mais pessoal, mais íntimo e poderoso entre você e o seu Deus, o Criador dos céus e da terra. Vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus. Senhor, hoje aprendemos um pouco mais sobre oração. O Senhor está disposto a dar o melhor para nós. O Senhor deu o seu Filho. Agora, em cima do que falamos aqui, por favor, nos ajude a perseverar, nos ajude a termos fé e nos ajude a estarmos alinhados com os teus pensamentos. E aí o Senhor dirá sim para nós. Obrigado porque o Senhor está disposto a dizer sim. Nas nossas lutas, nos nossos desafios, nos nossos desejos, coloque a sua mão e nos ajude a entendermos quais são as prioridades. Existem filhos teus que nesse momento têm enfrentado grandes lutas. Que eles sintam o teu abraço agora, a tua direção, a tua mão, o teu aconchego. Um Deus que os ama muito mais do que um pai e uma mãe que são pecadores amam seus filhos. E é nesse colo e é aos teus pés que nós nos lançamos nesse momento, pedindo que mais uma vez o Senhor ouça a nossa oração e faça a diferença na nossa vida. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero convidar você a sempre estar com a gente aqui. Que a bênção de Deus esteja na sua vida e que o louvor apresentado agora
faça a diferença na sua experiência com Deus. Te espero mais à frente com mais uma mensagem da Palavra de Deus para você. E que Ele te abençoe muito. Olhe para mim, Senhor, e veja se há algo de bom. Quem sabe algum motivo que te faça sorrir. Quem sabe o coração que sente a falta de um tempo que se foi e parece não voltar. Quem sabe nessas notas expressando a dor que a alma quer gritar. Que essa canção seja oração pra te encontrar aonde for. Que tudo que eu faça debaixo do sol falha a mim mesmo. Quem tu és, santo, digno, justo e fiel. Santo, digno, justo e fiel. Olhe para ti, Senhor, questiono se o que fez por mim valeu. Se a cruz tinha algum dono, deveria ser eu. Mas esse amor insiste em me seguir, me encontra-se distante.